E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu estou aqui para falar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, como de costume, peguei a lei, joguei aqui no Word e comecei a grifá-la e ver o que tem mais de importante aqui para nós. No final aqui fiz uma tabelinha das competências da ANPD e a do Conselho. É muito difícil de saber a diferença entre elas. Fiz alguns flashcards do que eu acho que é mais importante aqui pra gente. E que são somente duas coisas, são os conceitos e os princípios, tá? E vou chamar a atenção aqui para vocês nesse vídeo como que está dividida a legislação, para que tenhamos uma visão mais abrangente. E também o que que eu vi que mais caiu aqui nas questões recentes do Sebrasp, tá bom? Então, vamos lá. Assim, ó, quem já está acostumado a usar meus materiais, do jeito que eu faço, gosto de botar aqui do lado os balõezinhos relacionados às vezes às questões e também algumas remissivas ali do. Eu falo remissivas, será que isso está certo? Eu tenho medo de às vezes estar falando algo errado. Vamos ver, remissivas, o que que significa? Remete a outro ponto, então tá certo. Algumas remissões, né? Então, quando fala esse zoom, eu jogo aqui e tal, pra gente não ter que ficar andando pra cima e pra baixo e na lei. Vamos primeiro, então, ver o que que mais é cobrado aqui. Olha só, o que que a gente não pode deixar de olhar nessa lei? Então, tem os fundamentos, ok? Artigo 2º, importante dar uma lida. Não vi nenhuma questão nessas que eu fiz, acho que eu fiz umas 30 ali e tal. Mas é bom dar uma olhada, tá? Fundamentos e tal, tá bem aqui no comecinho, é bom a gente dar uma olhada. Até vou ler rapidinho com vocês. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. Veja que tudo isso aqui é fundamento da LGPD. A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então veja que podem ser feitas questões bem básicas, né? E que se a gente não tiver dado uma lida, pelo menos, a gente pode ficar com dúvida, né? Por exemplo, pode dizer assim, a livre iniciativa é um fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá certo, a livre concorrência, a defesa do consumidor, tá bom? Ó, aqui, esse artigo terceiro cai bastante. Vejam que eu já separei aqui duas questões, tá? Até vou abrir uma delas aqui pra gente resolver junto rapidinho. Olha só, a LGPD, ó, 2024, viu, bem recente, se aplica a operações de tratamento de pessoas pessoais, é, de dados pessoais que sejam realizadas por empresa, independentemente do país onde esteja sediada, desde que tais dados, objeto de tratamento, tenham sido coletados no Brasil. Correto. Então, eu vou ler de novo aqui, ó. A LGPD se aplica a operações de tratamento de dados pessoais que sejam realizadas por empresa, independente do país onde esteja sediada, mas desde que tais dados, objetos de tratamento, tenham sido coletados no Brasil. É o que a gente lê aqui, ó. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público ou privado, independentemente do meio, do país e de sua sede, ou do país onde sejam localizados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional, ou a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta, fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou os dados pessoais ou objetos de tratamento tenham sido coletados no território nacional, que era o objeto da questão, tá bom? Aqui, ó, artigo 4º, pessoal, olha só o quanto de questões que teve aí recentes do Sebrasp cobrando o artigo 4º. Não dá para deixar passar, tá? O artigo 4 o que que fala? É quando não se aplica. É bem tranquilo, a gente naturalmente vai começar a decorar isso porque cai muito, tá? Então, assim, ó, exclusivamente particular e não econômico. Não se aplica, tá? Se é um fim, ali os dados, eles têm, o tratamento de dados, eles têm fins exclusivamente particulares e não econômicos, não se aplica a LGPD. Realizados para fins exclusivamente, fala muito, jornalístico, artístico, acadêmico, não se aplica. Segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e infrações penais, não se aplica. Fora do território nacional e não seja objeto de comunicação, uso compartilhado
objeto de transferência internacional com outro país que não de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de dados pessoais adequado ao previsto em lei, tá? Isso aqui é o mais complicadinho de entender, mas não é assim, vou dizer para vocês, não é o que mais cai, tá? O que mais cai é a luz de cima. Esse aqui já vi cair também, tá? Mas é bom só dar uma lidinha para não achar que é algo muito estranho quando pegar na questão, tá bom? O que mais que eu vi aqui? Bom, conceitos, cai bastante, tá? E aqui eu fiz o flashcard, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, vou deixar o link ali embaixo. Quando quiserem baixar o flashcard, tá aqui. Eu vou abrir o flashcard rapidinho para vocês verem como que ficou. Deixa eu só pegar aqui onde que tá. LGPD conceitos, tá? Aí vai ficar assim, ó. Acerca dos conceitos, defina informação relacionada à pessoa natural, identificado. Aí a gente dá um enter, dado pessoal, né? Acerca dos conceitos, defina dado pessoal sobre origem, taranana, dado genético, biométrico, que é dado pessoal sensível, tá? É dado relativo titular que não possa ser identificado, taranana. Aqui eu acho que é dado anonimizado. Isso. Conjunto estrutural de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Não lembro. Banco de dados. E assim vai indo, tá? Então, o flashcard ele ajuda a gente a memorizar. Fiz a mesma coisa para os princípios, tá? E a gente tem que saber. Porque aqui eu sempre falo para vocês: questão já pronta, né? Pega a descrição do livre acesso e diz que é, sei lá, qualidade de dados, ou pega da necessidade e diz que é adequação, tá bom? Então eu separei aqui já as palavras-chave, né? Aqui está em vermelho, né? E também tem o flashcard. Só entrar aqui no link e acrescentei no Anki de vocês, tá bom? Aqui falando dos dados pessoais normal, então somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, né? Então, consentimento, obrigação legal regulatória e tal. Destaco aqui uma questão que já caiu. Outra questão aqui, para vocês verem como é que é uma questão dessa. Vamos resolver aqui, ó. Como é que o Luca cobrou esse quesito? É desnecessário o consentimento do titular dos dados caso o tratamento deste seja necessário para atender a interesse legítimo do controlador, salvo no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exige a proteção dos seus dados. Correto, né? E aí você já vê que está exatamente aqui no inciso 9 do artigo 7º, tá bom? Olha que legal, proteção do crédito e tal, né? Aqui, ó, questão, é dispensada a exigência do consentimento para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Isso aqui é aquela situação que você, por conta própria, coloca alguma informação lá numa rede social, por exemplo, né? Então você não precisa mais do consentimento, né? A empresa não precisa do consentimento, porque já está lá para todo mundo, você mesmo já tornou público, né? Que mais que eu destaquei aqui? Esse aqui caiu bastante, tá? Eu acho que eu só botei uma aqui, mas eu vi, tá? Que a gente pode revogar a qualquer momento o nosso consentimento. Que mais? Essa parte aqui, pessoal, dos dados pessoais sensíveis, ela é dividida em duas, olha só. O tratamento de dados pessoais somente poderá ocorrer em duas hipóteses, né? Com consentimento ou sem consentimento, né? Com consentimento, beleza, né? Só tem que se atentar que é tudo específico e destacado, não é nada genérico. E sem o consentimento, aí tem algumas situações aqui, né? Então, vi já questões, ó, duas aqui, mais uma aqui, que são questões que vai contar às vezes uma história, no caso de outras bancas, quando tem múltipla escolha, né? E fala assim, daí nesse caso não precisa do consentimento, ou precisa, né? Olha só que interessante essa questão, não sei se é essa. Sim, Sebrasp 2024, nos termos da LGPD, dados pessoais sensíveis, como os relativos à saúde e vidas sexuais, podem ser tratados para fins sanitários. Sim, né? Então, e até sem o consentimento, né? Sem o consentimento. Tem que ficar muito atento também, se sempre que possível, tá bom? Porque vai falar sempre que possível o quê? A anonimização. Então, não é sempre, tá? É sempre que possível. Eu já vi questão falando que era sempre obrigatório e tal. Ahn, Vamos ver o que mais aqui. O conceito de pseudonimização também é importante, tá? Para não confundir com anonimização. E assim, ó. Daí, pessoal.
Divisão da lei aqui, como é que tá? Capítulo 1, disposições preliminares, aqui no canto esquerdo aqui, ó. Depois os tratamentos dos dados, os direitos titular, tratamento de dados pelo poder público, né? Isso aqui é interessante, essa parte também, tá bom? Ahn, da transferência internacional, tá? Não, ó, pode ver, não vi muitas questões cobrando sobre isso, tá? Ó, depois da segurança e das boas práticas, ó, não vi muitas questões nessa parte. Aqui eu vi uma questão, então o que é importante destacar que é 2%, não é 5, que é 50 milhões. Aqui os 6 meses, né? Então foi o que eu achei que foi cobrado, tá? Então quem não tiver com muito tempo para ficar lendo a lei, já vai direto nesses pontos ali que eu destaquei, tá bom? Aqui sobre a ANPD, Agência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem questão sobre isso, tá bom? Cobrando aqui, ó, sobre, vi questão cobrando sobre esses 5 diretores e tal. Aí já tá aqui na parte final, né? Eu pulei ali a parte da fiscalização, né? Eu não falei que era da fiscalização, que é a parte do 2%. Das sanções, né? Saber o que, que tem de sanção aqui. Tá dentro da fiscalização as sanções, né? Então, advertência, multa, né? Suspensão parcial. Da autoridade. E a autoridade aqui ela é desdobrada, né? Os artigos aqui em letras, né? Então, a competência dela e tal. Bom dar uma olhada também. Não achei muitas questões, mas cai. E finalizamos a lei, tá? Então, assim, o que que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar isso aqui em PDF para vocês, só que eu ainda não finalizei o estudo. Mas eu já queria compartilhar com vocês, para vocês já irem focando naquilo que eu vejo que é mais suscetível de cair pra gente, sabe? Acho que não, como eu sempre digo, são várias leis que a gente tem que ver. Com essa, a gente eu acho que matou aqui tudo que a gente precisava ver, né? Quem acompanha aqui, me acompanha nos estudos, sabe que eu já fiz ali do plano diretor, do código de conduta. O que mais que a gente precisava? A gente fez também das estatais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Então, o código de conduta a gente já fez, né? Tem um vídeo ali com os flashcards e tal. O estatuto jurídico ali, a 13.313, fiz um vídeo bem legal também, fiz um documento bem interessante. Estatuto do Embrapa, né? A gente fez um material bem bom também. LGPD é o que a gente está fazendo agora. O plano diretor também ficou um material bem legal, rendeu bastante comentários positivos de quem acessou lá o conteúdo. Então hoje a gente finalizou. Depois eu vou fazer a 8945, que é a regulamentação da 13303. Essa LGPD, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês também disponibilizado o link do Word, que daí ele fica atualizando conforme eu mexo aqui, porque eu vou continuar fazendo esse lancezinho aqui, ó, das questões. Pra quê? Pra gente realmente ver, porra, ó, essa parte aqui, nossa, olha só, já foi cobrada, né, uma, duas vezes. A gente vê que tem algumas assim que, ó, duas cobranças, né? Então, onde tiver balãozinho, vocês param. Aqui é comparação, anonimização e pseudonimização. Onde tiver balãozinho, vocês param e dão um confere que é importante, tá? É bem importante. Principalmente esse começo aqui, conceito, princípios, onde não se aplica. Bah, isso aqui a gente tem que comer, tá? Isso aqui a gente tem que comer. Até botei um negócio aqui, um símbolo de alerta. Você tem que saber demais, tá bom? Eu vou deixar então ali para vocês o link, tanto do PDF, depois o link do Word. Aqui dentro do Word, do PDF, vocês vão poder fazer ali o download dos flashcards. Esses flashcards eu acho que eu já tinha até botado lá na planilha de estudos do 0383, tá bom? E o que vocês tiverem de dúvida, vão deixando aí nos comentários, vamos trocando essa ideia para fazer o nosso estudo ficar mais denso, mais consolidado, para a gente ter uma verdadeira noção do que estamos tratando. Beleza? Era isso por hoje. E assim que eu produzir mais algum conteúdo que eu ache que seja importante para os nossos estudos, eu compartilho aqui no canal. Um abraço e até a próxima.